Oi gente, aqui é a Júlia, sejam bem-vindos a mais um vídeo do canal e hoje é mais um vídeo sobre leituras do mês, no caso as leituras do mês de novembro e sobre a minha TBR de dezembro, que vai ser a última TBR desse ano. Fiquei um pouco assustada quando eu fui pegar os livros para gravar esse vídeo, porque assim, como assim estamos em dezembro, gente? Como assim eu só posso escolher mais, sei lá, uns 4, no máximo 5 livros, provavelmente, que eu vá conseguir ler agora em dezembro e o ano acabou. Então, assim, a minha TBR do ano inteiro, as minhas metas, o que der, deu. Agora, o que não der, fica pro ano que vem. E é sobre isso. Vamos ao vídeo, então. Se você é novo aqui no canal, acabou de chegar por meio desse vídeo, seja muito bem-vindo. Espero que você goste de acompanhar o conteúdo do canal. Se você gostar, te convido a se inscrever no canal e ativar o sininho das notificações para que você não perca nenhum vídeo novo. E se você gosta de conteúdos tipo desse vídeo, de lidos do mês, sobre leituras no geral, deixe seu like nesse vídeo, deixe um comentário pra mim também, me contando como foram as suas leituras de novembro e quais são os últimos livros que você precisa ler antes do ano acabar. E se estiver disponível a opção de hypar o vídeo, depois que você deixar o seu like, essa opção vai aparecer pra você, perto dos comentários. E aí, se você hypar o vídeo, você ajuda também no engajamento do canal. Bom, esse mês de novembro eu acabei lendo 3 livros e meio, mais ou menos, que foi menos ainda do que o mês passado, e eu fiquei meio em choque com essa informação, mas depois eu percebi que foi por conta das provas do Enem, né, que eu prestei no começo do mês de novembro. E aí acabou que durante toda aquela semana, principalmente, do Enem, e um pouco depois também, como eu ainda estava muito cansada, eu fiquei lendo só O Médico e o Monstro, do Robert Louis Stevenson. E já saiu um vídeo sobre esse livro aqui no canal, uma espécie de vídeo resenha, que são vídeos que eu estou voltando a gravar e trazer aqui pro canal. Então, se você gosta desse tipo de conteúdo, me conta aí nos comentários e vá lá assistir esse vídeo caso você ainda não tenha assistido. Eu vou deixar o vídeo linkado nos cards aqui. Também você pode entrar aí no perfil do canal e ir lá conhecer a página, conhecer todos os últimos vídeos que saíram aqui. Nesse mês de novembro saíram, acho que quase 10 vídeos aqui no canal. Eu estou tentando manter um ritmo maior de vídeos e de conteúdos aqui. Esse foi um livro que eu queria ler há muitos anos, porque ele faz parte aí, né, dessa tríade famosa de livros do horror, livros clássicos, que é composta por O Médico e o Monstro, por Frankenstein e Drácula. E esse foi um dos pioneiros, né, do gênero aí de gótico, literatura gótica, que é uma literatura que eu ando gostando bastante de conhecer mais a respeito e que eu estou buscando ler mais obras. Então, se você tem uma indicação de literatura gótica para me fazer, deixe nos comentários, porque caso eu ainda não tenha lido, eu vou adicionar na minha lista. E assim, gente, esse livro é um clássico, ele é super curtinho, é uma história que dá pra você devorar, dá pra você ler esse livro de uma vez. Eu não li de uma vez porque, como eu disse, eu estava no meio das provas do Enem, então o meu foco era outro. Mas toda vez que eu pegava esse livro pra ler, eu não queria desgrudar. E ele é uma história muito instigante, que deixa a gente muito curioso sobre o que tá acontecendo ali, qual que é aquele mistério. E aí você não consegue parar de ler, você precisa descobrir o que vai acontecer. No final dessa história, quem é esse Sr. Hyde? O que o Dr. Jekyll tem a ver com ele? E assim, eu não vou contar muito sobre essa história aqui, porque por ser uma história curta, posso dar algum spoiler aí, caso você não queira saber nada, né, da história. Também, principalmente porque já saiu o vídeo sobre ele aqui no canal, então eu te convido a ir lá assistir. Mas foi uma leitura excelente. Eu realmente não estava esperando que eu fosse gostar tanto, mas eu acabei dando 5 estrelas pra esse livro. E ele entrou aí pra lista dos meus favoritos de horror, principalmente, né, de literatura gótica, como eu disse. E foi muito bom fazer essa leitura. Esse é um daqueles livros que tem uma premissa interessante e que pode parecer que esse livro vai se tratar de outra coisa, porque a gente só sabe, né, que tem um relacionamento estranho ali acontecendo entre esse doutor e esse Sr. Hyde, que são figuras aparentemente completamente opostas, já que o Dr. Jekyll é uma figura imponente ali da sociedade, conhecido ali na sociedade de Londres naquela época, e o Sr. Hyde é um jovem estranho, esquisito, que causa medo em todo mundo. Mas vão aparecendo respostas para essas perguntas ao longo da história, e você precisa ler esse livro para conhecer essas respostas, e principalmente porque no final tem um diálogo, uma reflexão, um monólogo ali muito interessante que vai tratar sobre questões da mente humana e que vai gerar muitas reflexões sobre ser humano mesmo e sobre questões psicológicas, questões existenciais. Esse é um livro que dá um papo gigantesco só sobre o que acontece no final dele, então eu recomendo demais essa leitura.
Em seguida, eu peguei mais um livro da minha TBR infinita aí, que eu tinha adquirido esse livro na Black Friday do ano passado, e aí quando estava chegando a Black Friday desse ano, eu falei, gente, eu preciso ler, porque agora falta quase que só esse dos que eu comprei faz um ano, né, fazia um ano, e que eu ainda não tinha lido. Então essa estava sendo a minha prioridade nesse mês de novembro. E aí eu peguei Os Quatro Ventos, da Christine Hanna, e também eu falei muito longamente sobre esse livro nos últimos 2 vlogs que saíram aqui no canal, principalmente no penúltimo. Então eu te convido a ir lá assistir também, caso você ainda não tenha visto. Eu vou deixar nos cards aqui desse vídeo. Mas esse é um livro sobre uma família que viveu nos Estados Unidos na época da Grande Depressão, da crise de 29, e principalmente sobre uma personagem, a Elsa, e como ela passa de uma família a outra, como ela descobre o poder do amor, o poder de ser amada e de poder amar também, e como ela constrói essa nova família para ela, e de principalmente eles passando por esse período que foi tão difícil para aquelas pessoas que moravam ali, para aquelas pessoas que trabalhavam com a terra e que precisavam disso para sobreviver. Então esse é um livro sobre relações familiares e sobre essas famílias passando por um período muito difícil e que torna a vida deles quase miserável. Então é um livro muito forte, é um livro que pode trazer vários sentimentos, várias emoções diferentes. É um livro que eu gostei muito de ler, sim, apesar de ter tido coisas que me incomodaram aqui. Eu gostei bastante dessa leitura, no final das contas. Foi um livro que me emocionou e que mexeu comigo, sim. Só não foi um livro perfeito, mas foi um livro que também me deu vontade de ler vários outros livros dessa mesma autora, porque eu sei que ela é conhecida por escrever livros, assim, romances de drama, principalmente, e que tratam sobre temas importantes da nossa história, mas que são histórias fictícias, né? Então eu gostei muito de conhecer a Elsa e principalmente a relação dela com os filhos dela. Foi muito interessante de ver o desenvolvimento desses personagens aqui. E eu fiquei realmente muito interessada em conhecer outros livros da autora. Então se você já tiver lido outro livro dela, me indique aí nos comentários, por favor. Inclusive eu estou pensando em gravar um vídeo aqui pro canal para relacionar esse livro com vários outros que existem aí, que eu já li, né? Sobre famílias passando por períodos difíceis. Eu percebi que é um tema que eu gosto bastante também, que pra mim esse só não foi o melhor livro que eu li a respeito desse tema, mas como eu disse, foi uma leitura muito boa e eu recomendo muito também que vocês dêem uma chance para Os Quatro Ventos, principalmente se vocês gostam de livros de drama e de livros com mensagens fortes e com personagens fortes que dá pra relacionar demais com pessoas que viveram, né, realmente, que passaram por aqueles momentos difíceis da história. Em seguida, eu peguei pra ler um livro que eu queria ler há muitos anos. Esse livro tava no meu wishlist há muito tempo, e aí, agora, mês passado, eu acho, em outubro, teve uma promoção e eu comprei ele, e eu já peguei pra ler agora, porque eu precisava ler esse livro antes do ano acabar, e assim, eu achava que eu ia gostar dele, só pelo que eu já tinha ouvido pessoas falando, mesmo que de uma maneira bem rasa sobre essa história, porque eu sou aquela pessoa que eu gosto de entrar no livro sem saber nada a respeito, ou sabendo o mínimo possível a respeito daquele livro. Eu imaginava que eu ia gostar muito dessa história, mas eu não imaginava que eu ia amar do jeito que eu amei. E eu realmente não tinha a menor ideia do que era essa história, e principalmente de quais caminhos ela ia seguir. Tô falando de Matéria Escura, do Blake Crouch. Esse acabou se tornando um livro 5 estrelas e favorito aí da minha vida. E com certeza um dos melhores livros de sci-fi e de thriller que eu já li. Eu gosto muito de ficção científica e fazia muito tempo que eu não tinha lido nenhum livro desse gênero. Se eu não me engano, nesse ano de 2024, esse foi o primeiro livro de ficção científica que eu li. Então, assim, como assim, né? Por que eu fiz isso? E esse livro me gerou diversas reflexões sobre a vida. E assim, eu acabei gravando um vlog só sobre ele, que foi o último vlog que saiu no canal no momento que você estiver assistindo esse vídeo aqui. Então o vlog de Matéria Escura já vai estar no canal, vou deixar ele linkado aqui nos cards também. E depois você pode ir lá conferir, porque eu não dei spoilers. Eu acabei me envolvendo tanto nessa leitura que foi só surtos aquele vlog. Então assim, foram muitas reflexões que essa leitura me despertou e eu acabei amando esse livro. E como eu acredito que eu não falei lá naquele vídeo, eu vou falar aqui pra vocês o que é a premissa dessa história. Um professor de faculdade chamado Jason vive uma vida tranquila ali, dando as suas aulas e vivendo em casa com a sua família, com a sua esposa e o seu filho adolescente.
E ele e a mulher dele têm um relacionamento muito bom, eles têm uma vida muito tranquila, só que os dois tinham a oportunidade de ter virado grandes nomes nas suas respectivas carreiras. Então, ele era um físico muito importante e quando ele conheceu a sua esposa e ela engravidou, ele tinha uma carreira muito promissora pela frente. Ele acabou escolhendo abandonar essa carreira para focar na sua família, porque não seria possível conciliar as duas coisas naquela época. E a sua esposa também tinha uma carreira já um pouco renomada, mas que principalmente tinha uma possibilidade muito grande de ascensão, porque ela era uma artista plástica e ela realmente poderia se tornar um grande nome na sua área no futuro, mas ela também decidiu abrir mão da sua carreira e os dois juntos ali, né, resolveram criar essa família. Então, logo no começo da história, a gente fica sabendo disso e a gente percebe que, apesar sim deles serem felizes, deles amarem a família deles, eles guardam um certo ressentimento e principalmente aquela pulga atrás da orelha de, nossa, e se eu tivesse feito diferente, onde minha vida estaria hoje? E aí, uma bela noite, o Jason está andando pela cidade e ele é sequestrado. Um sequestro muito estranho. E quando você tá lendo ali aquela cena, você pensa até que esse livro vai ser só de thriller, pelo aspecto da cena. É uma cena bem forte até, e bem violenta, e muito misteriosa, porque o sequestrador vira pro Jason e pergunta: você é feliz com a vida que você tem? E o Jason apaga e ele acorda em um lugar que ele não conhece. Tem todo um mistério ali no ar, que eu não vou contar abertamente aqui o que acontece, pra não ser spoiler, porque eu acho que esse é um livro que, o quanto menos você souber sobre ele, melhor vai ser a sua experiência de leitura. Mas só pra continuar a premissa, a sinopse aqui da história, o Jason acorda lá naquele lugar e ele tá com a memória meio conturbada, sem entender o que tá acontecendo. E a partir desse ponto, a vida dele vai realmente virar de cabeça para baixo. Ele vai se encontrar em uma posição em que ele não imaginava que fosse possível estar ali. E ele vai passar o livro inteiro buscando respostas. E ele também vai encontrar muitas respostas sobre a vida dele, sobre esses questionamentos que ele fazia. Esse é um livro que vai trazer questões de física quântica, de multiverso, de matéria escura, como o próprio título diz. Mas ele não é um livro difícil de ser lido e ele não é um livro que vai aprofundar muito nessa questão teórica a ponto do leitor não entender ou a ponto de quebrar esse ritmo super fluido da narrativa. Essa é uma daquelas histórias que você começa a ler e você não consegue parar enquanto você não terminar. Você precisa saber o que vai acontecer com esses personagens, você precisa saber se o Jason vai ficar bem, se a família dele vai ficar bem, você precisa descobrir o que é esse mistério todo que tá acontecendo, quem era aquela pessoa que sequestrou ele lá no início, lá nas primeiras páginas desse livro. E essa é realmente uma narrativa muito frenética, você não consegue desgrudar as páginas. E é um daqueles livros que você fala assim, não, deixa eu ler só mais uma página, deixa eu ler só mais um capítulo, eu preciso saber, eu preciso de respostas, e aí o capítulo acaba e você precisa começar o próximo. Então, assim, é uma leitura excelente. Realmente eu não estava esperando que esse livro fosse isso tudo que ele se mostrou. E como eu disse, é um livro que traz muitos questionamentos e muitas reflexões sobre a vida e sobre ser humano, assim, né, no geral. E foi um livro que eu amei demais ler e se tornou um dos favoritos do ano fácil. Recomendo demais essa leitura, principalmente se você gosta de ficção científica, de thriller, mas mesmo que você não goste, eu acho que vale muito a pena a leitura também. E se você quiser saber mais a respeito, principalmente sobre os meus surtos e sobre as reflexões que esse livro me gerou, vai lá assistir o vlog. E aí novembro já tava acabando, eu já tava na última semana, e qual livro da minha TBR eu iria pegar? E aí eu resolvi pegar A Loteria e Outros Contos, da Shirley Jackson, e é o livro que eu ainda estou lendo nesse momento. Eu costumo gostar bastante de ler contos, principalmente contos de horror, como essa coletânea parece ser. Só que geralmente são livros que me demandam mais tempo, eu não consigo ficar muito grudada ali naquelas histórias, né? E esse livro eu descobri que são mais de 20 contos curtos e é dividido em algumas partes. E até agora eu já li a primeira parte, eu estou na segunda parte, estou na página 76 nesse momento, e ele tem umas 200 e poucas páginas. Só que a primeira parte desse livro foi composta por contos esquisitos, mas na sua maioria que não davam nenhum tipo de medo, eu não acho nem que dá pra considerar que sejam contos de horror. E isso acabou me desanimando um pouco, apesar de eu ter gostado da maioria desses contos, de eu ter
visto um sentido deles estarem nessa coletânea e principalmente de eu ter gostado bastante da narrativa da Shirley, esses contos não estavam me prendendo e assim, eu não estava gostando muito e não era o que eu esperava, principalmente aqui desse livro. Mas aí agora na segunda parte realmente virou um livro de horror, eu diria. E os 2 contos que eu li até agora foram bem estranhos, mas estranhos do jeito que eu gosto, um estranho bom. E agora eu tô mais curiosa pra seguir lendo essas histórias, principalmente porque eu tô muito ansiosa pra ler A Loteria, que é a história que me fez, né, comprar esse livro, que me fez querer ler esse livro. Porque eu já ouvi falar muito bem sobre esse conto A Loteria, eu sei mais ou menos sobre o que se trata esse conto, e eu tô muito curiosa pra ler ele. E eu acho que no final das contas vai ser um livro muito bom, sim. E eu quero muito já ler outros livros da Shirley, então se você tem outros pra me indicar que não seja esse e A Assombração da Casa da Colina que eu já li, me deixe aí nos comentários também. E agora vamos para a parte das leituras que eu quero fazer no mês de dezembro. Dezembro é o meu aniversário, vamos começar por aí. Então é um mês em que eu costumo ficar muito feliz. Talvez por ser essa época do ano, não só de ser o meu aniversário, mas de geralmente ser uma época de férias e de festas e de encontros com amigos e com famílias e de sossego e sei lá, é o meu mês favorito, tá? Não só pelo meu aniversário, mas por esses outros fatores também. Então assim, é um mês em que eu gosto de ler livros que eu quero muito. Então não é um mês que eu pego qualquer livro pra ler, não é um mês que eu vou falar, não, vou focar em acabar com a minha meta de 2024 aqui e eu preciso ler tal livro, eu preciso fazer isso, preciso fazer aquilo. Não, é um mês em que eu vou pegar livros que, assim, estou muito ansiosa pra ler, livros que eu acho que vão virar melhores leituras aí, vão virar favoritos da minha vida. E aí talvez por isso, principalmente, eu quero pegar dezembro pra dar uma atenção maior pra Guerra e Paz do Tolstói, que é um livro que eu só comecei e assim, eu acho que eu já vou voltar no início dele, porque agora em novembro eu devo ter lido umas 2 páginas e eu vi que não ia rolar, então eu deixei de lado. Mas eu não quero deixar essa leitura de lado pra sempre, assim, nem temporariamente. Então eu realmente quero ler um tanto bom desse livro agora em dezembro e aí seguir lendo ele ano que vem com tranquilidade, sem pressa. Não estou com pressa pra terminar essa leitura, eu quero realmente degustar Guerra e Paz e eu acho que esse livro vai sim virar uma das grandes leituras aí da minha vida, um dos meus livros favoritos, então por isso eu quero muito dar uma atenção grande pra esse livro agora em dezembro. E eu queria também ler alguns livros de autores favoritos meus, só que eu não sei ainda se isso vai ser possível, então por isso eu não vou colocar aqui nesse vídeo. Vai ficar em aberto pra gente descobrir ao longo do mês de dezembro o que eu vou ler. Mas eu peguei só mais 2 livros que eu quero muito ler nesse mês, que são A Guerra Não Tem Rosto de Mulher, da Svetlana, que apesar de eu achar que vai ser um livro bem pesado, acho que não tem como não ser muito pesado esse livro, eu acho que vai ser um livro que eu vou gostar demais. E nesse ano de 2024, se eu não me engano, eu não li nenhum livro ainda de não ficção. E eu gosto sempre de ler esses livros e assim, como esse ano foi um ano muito esquisito de leituras pra mim, eu li muito pouco, eu acabei não conseguindo colocar aí nas minhas últimas leituras do ano, que foi quando o meu ritmo de leitura voltou mais ao normal. Não consegui colocar muitos livros aí que eu queria ler, mas esse aqui eu não quero deixar que passe o final, né, do ano de 2024 sem eu fazer essa leitura. E uma coisa que eu não consegui fazer também foi pegar nenhum livro do Dostoiévski pra eu ler agora. Eu vinha lendo mais ou menos um livro dele por ano, já faz alguns anos aí. Esse ano eu não consegui adquirir o livro que eu queria ler dele. E daqui pro final do ano, talvez eu consiga adquirir Noites Brancas, que seria uma releitura pra mim, mas ainda assim eu queria muito ter feito essa releitura nesse ano. Mas aí, pra eu não deixar passar em branco essa minha leitura do Dostoiévski, eu vou mudar para a leitura de russos. E apesar de querer ler Guerra e Paz, eu não acho que eu vou ler nem esse primeiro livro inteiro agora no mês de dezembro. Então eu peguei Pais e Filhos, do Ivan Turgenev, nunca sei pronunciar o nome desse cara. Mas eu queria muito ler esse livro agora em dezembro pra não passar completamente em branco essa leitura dos russos aí. E esse aparentemente é um livro não muito grande. Nessa minha edição do Antofagasta, que ele tem umas 340 páginas, então acho que eu consigo tranquilamente ler ele agora nesse mês, junto com essas outras leituras. E eu gostaria muito de ler um livro do Stephen King e um livro de fantasia agora em dezembro também.
O do King eu acredito que vai ser possível, porque ele já está vindo em minha direção. Eu já comprei esse livro e ele está chegando. E aí, se eu ler ele, eu vou gravar o vídeo que eu sempre gravo pro projeto Lendo King, né? Que é um diário de leitura, um vlog de leitura só sobre aquele livro, e vou postar aqui. Mas o livro de fantasia eu não sei se vai ser possível. Descobriremos aí ao longo desse mês, tá? Te convido a acompanhar o canal nesse mês de dezembro, até porque dezembro é aquele mês que sai vários vídeos, né? Que já são comuns aí, como melhores leituras, metas para 2025. E eu já deixei salvo várias ideias de vídeos que eu quero gravar aqui também, falando sobre livros de fantasia, livros de horror, livros específicos também, trazendo umas listas aí pra vocês. Então, se você ainda não está inscrito no canal, ou se você está inscrito e ainda não ativou o seu sininho das notificações, te convido a fazer isso para você não perder nenhum desses conteúdos que vai sair agora em dezembro e também no começo do ano, né, em janeiro. E aí, esse foi o vídeo de hoje, gente. Espero que vocês tenham gostado de assistir. Se vocês gostaram, não esqueça de deixar o seu like aí embaixo pra mim. Deixa o seu hype aí no vídeo também, porque ajuda no engajamento do canal. Deixa um comentário pra mim, me contando o que você quer ler agora em dezembro. E em dezembro, de preferência ali, né, na véspera do Natal, eu vou ler um livro de Natal que eu vou falar lá no Instagram pra vocês, pra quem quiser ler junto comigo e a gente, né, comentar a respeito dessa leitura. Deixo esse convite aí pra você, então já me acompanha lá no Instagram pra você não perder nada. E eu vou deixar o meu Instagram na descrição aqui do vídeo, como todos os links que você possa se interessar. Eu vou ficando por aqui, um beijo grande e até a próxima!